Oi Larissa, tudo bom? O exercício 18 é para achar o domínio da função. Para achar o domínio da função, a gente tem que excluir os x's que invalidam a função. Por exemplo, não existe divisão por zero, então essa expressão aqui de baixo não pode ser zero, tá? Então, isso daqui a gente tem que garantir que vai ser diferente de zero. Além disso, não existe raiz de número negativo. Então, o que está aqui na raiz, que é tudo isso daqui, não pode ser negativo. Então, isso daqui tem que ser maior ou igual que zero. Tá? É não negativo, então pode ser zero ou maior que zero. Tá? Vamos fazer primeiro esse daqui de baixo em laranja. Para fazer 1 menos 2x tem que ser diferente de zero, aí a gente pode passar o 1 para o outro lado, fica menos 2x diferente de menos 1, corta menos com menos, e passo o 2 dividindo. Fica o x, tem que ser diferente de meio. Tá? Toma cuidado com o sinal, eu cortei os dois menos, então a resposta é positiva. Então, essa daqui é uma das condições de existência. O x tem que ser diferente de meio. Então, isso daqui são duas condições de existência. Tá bom? Eu satisfiz já a primeira condição de existência, que não existe divisão por zero. Esse em laranja não existe divisão por zero. Porque se essa expressão aqui de baixo for zero, você vai estar dividindo alguma coisa por zero, e não pode. Tá? Então, isso daqui tem que acontecer, ou seja, o meio não pode estar no domínio da sua função. Como é que eu sei isso? Só olhando para essa expressão. Isso daqui está dizendo para mim que x tem que ser diferente de meio. E x são os números que você coloca aqui, né? Aqui, aqui e aqui. Então, se x tem que ser diferente de meio, significa que eu não posso colocar o meio fazendo parte do domínio da função. Ele não está no domínio da função. Vou mostrar o porquê que ele não está no domínio da função. Pega esse cara aqui inteiro, mudar de cor, fica x mais 1 dividido por 1 menos 2x, e tudo isso está dentro da raiz. Esse é o f de x. O que acontece se o x for meio? Aí eu vou ter f de meio é igual a raiz. Aqui fica meio mais 1 dividido por 1 menos 2, que multiplica meio. Então, eu troquei meio no lugar desse x e meio no lugar desse outro x. Esse 2 vezes meio dá 1. Então, esse pedaço aqui dá 1. Eu vou apagar e trocar aqui mesmo por 1. Tá? Vou apagar aqui, 1. 1 menos 1 dá 0. Então, eu vou apagar aqui mesmo, isso daqui dá 0. Meio mais 1 dá 1,5. Tá? Você pode escrever assim, 1,5, ou pode escrever assim, 3 dividido por 2, que também é 1,5. Tá? Fazendo MMC aqui em cima. Tá vendo que teve a divisão por zero? Não pode existir divisão por zero, isso não existe na matemática, então o x não pode ser meio, porque essa divisão por zero só existiu porque eu usei meio no lugar de x. Se você usasse qualquer outro valor aqui em x, não iria dar zero. Como que eu sei isso? Porque eu fiz essa conta, né? Eu falei que 1 menos 2x tem que ser diferente de zero. E aí a matemática mostrou para mim, depois das simplificações, que então, para isso acontecer, isso daqui tem que acontecer. Isso daqui é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Então, dizer isso daqui, que 1 menos 2x tem que ser diferente de zero, é a mesma coisa que dizer que x tem que ser diferente de meio. Tá legal? Agora vamos fazer a parte rosa. A parte rosa diz que x mais 1 dividido por 1 menos 2x tem que ser positivo, porque não existe raiz de número negativo. Essa condição de existência está dizendo o seguinte: não existe raiz de menos 2, por exemplo. Isso daqui não existe. Então, não existe. Claro que existe se a gente for trabalhar com os números complexos, mas a gente só está trabalhando, lembra? A gente só está trabalhando com números reais. Raiz de menos 2 não existe. Raiz de qualquer número negativo não existe. Tá? Não existe. Então, eu tenho que garantir que esse cara aqui em rosa, ele é positivo. Tá? Então, o que eu quero é que x mais 1
dividido por 1 menos 2x seja positivo. Para fazer isso, a gente tem que fazer o varal. A gente não aprendeu ainda a fazer isso esse ano, né? Você já aprendeu do ano passado. Então, eu vou usar o que a gente aprendeu no ano passado, tá legal? Só que isso daqui vai ser aulas mais para frente, né? Bom, como que a gente faz isso? A gente chama a expressão de cima de A e a expressão de baixo de B. As duas expressões são do primeiro grau, são funções do primeiro grau. Eu traço uma retinha para o A, uma retinha para o B e uma retinha que é para divisão de A e B. Então, essa daqui corresponde ao A, essa daqui corresponde ao B e essa daqui corresponde a A dividido por B. Que eu tenho o A em cima dividido pelo B. Tá? Aqui no A, eu coloco as raízes da função A. A raiz da função A é menos 1. Raiz é um número que você coloca em x que torna a expressão igual a zero. Se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar menos 1 mais 1, que é zero. Então, a raiz de A é menos 1. Vou colocar menos 1 aqui. Na B, tem que achar também a raiz da B. A raiz da B torna a expressão de baixo igual a zero, e a gente já viu qual que é esse número que torna a expressão de baixo igual a zero. É o meio. O meio, então, é a raiz da expressão B. Meio. E aí a gente faz o resultado. Para achar o resultado, a gente traça uma retinha, uma linha pontilhada aqui, uma linha pontilhada aqui, e aí a gente faz lembra do cama e macama? Como são expressões de primeiro grau, a gente usa o cama. Então, do lado para o A, vou fazer primeiro para o A. Do lado da esquerda da raiz é can e do lado direito é o ma. Então, é contrário de A. O A é o número que multiplica o x, aqui ele é positivo, então, como eu quero o contrário, vai ser negativo. E aqui do lado direito da raiz, que é o menos 1, é o mesmo sinal de A. Como o A aqui é positivo, o Azinho que eu estou dizendo é o número que multiplica o x, não é esse A maiúsculo, tá? Então, esse Azinho é positivo e aqui do lado direito eu coloco o mesmo sinal. Positivo, então fica positivo. Mesmo sinal de positivo é positivo. Agora eu faço a mesma coisa para o B. O B, o Azinho dele é negativo, ele vale menos 2. A é igual a menos 2. É o Azinho negativo. Então, do lado esquerdo da raiz é can. É igualzinho aqui, né? Can. Então, para cá é contrário de A e para cá é o mesmo de A. Como A é negativo, contrário de negativo é positivo. Então, desse lado é positivo. E aqui, então, é negativo. Mesmo de A como A é negativo, aqui também é negativo. Agora eu bato os sinais, né? Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. E aí eu olho o resultado que eu tinha originalmente na minha expressão. Aqui eu tenho A dividido por B tem que ser positivo. E o A dividido por B é justamente essa terceira reta. Eu quero então que essa terceira reta seja positiva, porque aqui está dizendo positivo ou zero, né? Então, eu olho onde tem um maisinho. Eu pinto essa região, porque essa região é a região que me interessa. Pode ser zero. Então, onde é zero? São nas raízes, nessa raiz e nessa raiz. Então, eu vou pintar essa bola e vou colocar ela cheia, porque eu quero incluir o zero. Lembra? Ela é bola cheia por causa desse sinal de igual aqui. Porém, eu não vou poder colocar bola cheia do lado de cá, porque se fosse bola cheia do lado de cá, no meio, teria divisão por zero, porque eu já sei que o B ele é zero na raiz. E eu não posso ter divisão por zero, então essa bola tem que ser aberta, ela não me interessa por causa da divisão por zero. Tá? Isso daqui a gente vai rever mais para frente no curso, mas essa era a teoria. Tá? E o que eu faço com isso? Eu escrevo o conjunto solução. Esse conjunto solução, esse número aqui é o menos 1, né? Esse número é o menos 1. Então, é um conjunto formado do menos 1 até o meio.
E como é que eu escrevo isso? É x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor ou igual que x. Deixa eu livrar um pouquinho de espaço aqui. Trazer mais para cá, só para caber. E aí, meio menor que meio. E aqui eu não coloco o igual porque tem que ser bola aberta, porque senão teria divisão por zero. Deixa eu voltar. Tá, então vamos entender o que a gente fez aqui. Para essa segunda condição em rosa, eu tinha que garantir que esse cara inteiro aqui seja positivo. Eu preciso garantir que ele seja positivo. Então eu escrevo isso daqui. Eu quero que ele seja positivo. E quando que ele vai ser positivo? A resolução do exercício me mostrou. O resultado vai ser esse intervalo. Ele vai ser positivo, então, de menos 1 até meio. E é o que eu escrevi aqui na solução. A solução vai ser o domínio rosa, né? Vai ser a condição de existência rosa, que vai ser os x pertencentes aos reais, todos os x pertencentes aos reais, tal que o x esteja entre menos 1,5, eles fazem parte da solução, eles fazem parte do domínio. Tá legal? Então, como que eu respondo a resposta final? Eu tenho que juntar, são duas condições de existência. Isso aqui tem que acontecer e isso tem que acontecer. Bom, a primeira acontece quando o x é diferente de meio. E a segunda acontece quando essa parte rosa inteira é positiva. O x é diferente de meio é essa resposta e a resposta de cima. Então tem que ser um e, tem que ser um and. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E como que eu faço isso? Como que eu escrevo isso? É a solução. Eu posso dizer que essa primeira é a solução 1. Então a minha solução 1 em laranja é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de meio. E a solução 2 é x pertencente aos reais, tal que a 2 eu estou copiando aqui dessa preta. Menos 1 menor ou igual que x, menor que meio. E tem que acontecer as duas ao mesmo tempo, tem que ser um e. É isso daqui e isso daqui. A solução total, tá? Então, a solução eu vou colocar em vermelho. Então, a solução total vai ser a solução 1 e a solução 2 ao mesmo tempo. Matematicamente, esse e para conjunto, como o S1 é um conjunto e S2 é um conjunto, esse e, matematicamente, você escreve como sendo a intersecção. S1, intersecção com S2. Tá? Aí, essa intersecção, ela é o próprio S2, nesse caso. Ele é o próprio S2, porque o S2 já não inclui o meio como solução, que eu deveria excluir o meio como solução aqui de S1, certo? Porque S1 não pode ser meio. Então, a minha solução final vai ser o S2. Se você quiser fazer essa intersecção com varal, você pode fazer também. Deixa eu afastar a próxima questão. Tá? Fazendo como varal, como que ficaria? Aliás, deixa eu colocar na mesma cor. Pegar o S1, pegar o S2 e a solução em vermelho. Tá. S1, então, o que é o S1? São todos os números reais, tal que o x tem que ser diferente de meio. Então, é toda a reta real, S1 é toda a reta real, menos o meio. A exceção é o meio. Então, eu vou pintar aqui toda a reta real. Deixa eu pegar a borrachinha. E aí, eu vou pegar o meio, digamos que o meio esteja aqui, e eu vou deletar o meio. Ele não faz parte da solução. Tá?
Então, o meio está aqui. É uma bola aberta só nesse ponto. E aí, todos os outros pontos fazem parte da solução S1. Então, esse daqui é S1. E S2? S2 a gente já tinha traçado, que é essa solução aqui, né? Então, ela vai do meio, bola aberta no meio, porque não pode ter a divisão por zero, porque o meio faz essa função b ficar igual a zero. E vai até o menos 1. Digamos que o menos 1 esteja aqui. Vai até o menos 1. Então, esse aqui vai ser assim. Vai estar tudo isso daqui pintado. E esse daqui vai ser bola fechada. E aí o resultado, esse aqui é o nosso S2. O resultado, que é o S, é a intersecção dos dois, de S1 e de S2. Como é que a gente faz a intersecção? É isso e isso. Como aqui está pintado e aqui não, então aqui não é pintado. Aí a intersecção é quando tem nos dois. E quando tem nos dois? Desse lado, a mesma coisa. Aqui tem, aqui não tem. Então, aqui não tem, no resultado não tem. Aqui tem, né, no meio. Eu tenho aqui faz parte da solução S1 e aqui faz parte. Então, a intersecção engloba... A intersecção tem esse pedaço. Deixa eu pintar aqui com a reguinha. Ups, errei. Aqui... Pronto. Então, essa é a resposta. Só que ainda falta pintar as bolinhas. Aqui tem uma bolinha fechada, né? E aqui também. Então, o resultado... Ah, eu pus com cor diferente. Espera aí. Deixa eu limpar isso. Aqui. A minha intersecção é isso daqui. Aqui é bola fechada. Bola fechada porque esse número menos 1 faz parte desse 2 e faz parte desse 1. Aqui é bola aberta. Bola aberta porque eu não tenho nem aqui, nem S1, nem S2. Então, repara que S é exatamente igual a S2. E essa é a nossa resposta. A resposta, que é o domínio da função, qual o domínio da função, é formado por S1 e S2, né, a intersecção deles, que é o próprio S. Então, a resposta é essa daqui, ó. Esse aqui é o domínio da função. Você pode reescrever isso. Você pode reescrever que isso daqui é o domínio da função. O domínio da função é igual a isso daqui. Tá legal? Na questão 123, questão de log, a gente sempre tem que usar as propriedades de log. Né? Essa questão da FUVEST é uma questão escrita, só que ela não tem segredo. A gente sempre tem que levar uma meia dúzia de fórmulas decoradas de log e não tem segredo, vai ser sempre a mesma cara. Tá? O que é importante? Primeira coisa, eu só reescrevi aqui o enunciado. Tá? Ele disse que isso daqui é x, isso daqui é y e perguntou quanto que é y menos x. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, aliás, x menos y. O que a gente tem que fazer é esse log menos esse log. Tá? Então, vamos reescrever. Vou aproveitar que eu já copiei aqui e copiar. Copy, paste. Então, eu quero x menos y. Então, eu só escrevo x menos y. Isso que ele quer. E agora, eu tenho que prestar, sempre quando eu trabalho com log ou trabalho com exponenciais, eu tenho que prestar atenção na base. A gente sempre tem que achar números quadrados, a gente sempre tem que, se a gente vê um 4, a gente já logo pensa, eu posso escrever isso daqui como 2 ao quadrado, mesmo que você não vai usar. Sempre que você vê algum quadrado, você já pensa em escrever quadrados. Por exemplo, 16 e 4, 16 é igual a 4 ao quadrado. 49, 7, 49 é igual a 7 ao quadrado. Sempre pensa nisso. Isso vai ajudar para log e para exponenciais. Você sempre tem que achar quadrados ou cubos. Se você enxergar um 8,
você guarda na sua mente, opa, 8 ele pode ser escrito como 2 ao cubo. E assim por diante. Tá legal? E vale para as potências que são menores que 1. Então, 0,16, você tem que saber fazer esse tipo de conta. Isso daqui vai ser 0,4 ao quadrado. Então, 0,9, esse daqui não dá. Mas 0,09 é igual a 0,3 ao quadrado. Tem que sempre ter em mente esse tipo de conta, tá legal? Isso daqui vai ajudar muito. Todos os exercícios são resolvidos dessa forma. Então vamos lá. E como que eu vou usar esse fato aqui? Ó? Como eu sei que 49 é igual a 7 ao quadrado, eu vou trocar 49 por 7 ao quadrado. Eu vou escrever aqui mesmo. Tá? Então isso aqui é 7 ao quadrado. Eu troquei 49 por 7 ao quadrado, até agora eu não fiz nada demais. E eu vou trocar o 16 por 4 ao quadrado também. Trocar o 16 por 4 ao quadrado. Propriedade de log. Esse númerozinho que está escrito aqui em cima, ele pode cair, ele tomba, né? Ele pode vir para cá e vem multiplicando. Tá? Eu vou reescrever esse cara mais para cá. Log de 7 ao quadrado, 4 ao quadrado. Esse 2, ele pode vir aqui multiplicando. Então, fica 2 multiplicando e eu apago ele. Tá? E esse 2, ele faz a mesma coisa, só que como ele está na base e não no logaritmando, ele vem aqui dividindo. Então, eu vou pegar esse 2 e dividir aqui. Tá? Então, ele sumiu daqui porque eu passei dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Corta, corta, dá 1. Como é 1, fica 1 e eu não preciso escrever o 1. Tá? Então, veja só, eu tinha esse log de 7 ao quadrado e na base 4 ao quadrado, que esse 2 acabou cancelando com esse 2. Esse 2 caiu para cá multiplicando, esse 2 veio para cá dividindo, eles se cancelaram, e aí eu acabei ficando com log de 7 na base 4. No lugar desse daqui, ficou esse daqui. Então, eu vou trocar. Para trocar, então, bastou sumir com esse 2 e sumir com esse 2. Isso daqui menos isso, como é que eu faço? Ó, isso daqui eu não sei quanto que vale. Só daria para saber com a calculadora. E isso daqui eu também não sei quanto que vale. Só daria para saber com a calculadora. Só que eles são iguais. Isso aqui é igual a isso. Então, a subtração de duas coisas iguais vai dar zero. Eu não preciso saber quanto que ele vale. Eu sei que eles são iguais, então dá zero. Então, essa é a nossa resposta. Porque isso daqui era o nosso x menos y. Eu escrevi o x aqui e o y aqui e subtraí. Então, x menos y dá zero. Essa é a resposta. Agora, exercício 124, item H. Resolver em R as seguintes equações. Resolver significa achar o x. Ele quer que você encontre o x, ele quer quanto vale o x. Então, a gente tem que achar um número, tá? O x vai ser um número e a gente tem que achar ele. Isso que é resolver, tá legal? Bom, voltando um pouquinho na questão anterior, nessa 123, você vê que a gente tinha só logs. Eu sei fazer log mais log, log menos log, log é igual a log. A gente não tinha números sem o log, tá? Quando a gente faz quando a gente resolve um exercício de log ou de exponencial, é importante que dos dois lados do igual tenha a mesma coisa. Porque eu só posso somar laranja com laranja, banana com banana. Não faz sentido eu trabalhar com bananas e laranjas ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa. Quando eu estou trabalhando com log, eu tenho que ter dos dois lados do igual, eu tenho que ter log. Se eu estiver trabalhando com exponencial, a mesma coisa. Eu tenho que ter, dos dois lados eu tenho que ter exponencial. Aqui eu tenho log do lado esquerdo, mas do lado direito eu não tenho log. O que eu faço? Eu tenho que fazer isso daqui virar um log. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é substituir o 1 por um log. A gente sabe que log de x na base x é igual a 1. Isso é uma propriedade, a primeira propriedade de log. Tá? Se eu tenho um número aqui e o mesmo número aqui, isso vai dar 1. Porque, por definição, como é que eu
faço isso daqui virar uma exponencial? Eu faço x elevado a 1 igual a x, né? Então, esse x aqui fica aqui, e esse x vem para cá como x elevado a 1. E x elevado a 1 é igual a x mesmo, né? Então, eu tenho que x é igual a x, que isso é óbvio. Então, log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, log de π na base π, todos eles são 1. E eu posso fazer o inverso. Se eu vejo o número 1, eu posso trocar ele pelo log de qualquer coisa. Então, eu vou trocar esse 1 aqui pelo log de alguma coisa. Só que esse alguma coisa que eu coloco aqui tem que ser igual a esse alguma coisa que eu coloco aqui. Que número que eu vou pôr? Eu vou pôr um número para ficar com a mesma base desse outro log. E o log aqui é 4. Isso daqui não é multiplicação, tá? Talvez você possa ter dificuldade em enxergar o que é isso daqui. Eu vou reescrever. Isso daqui é log na base 4, que é esse primeiro log, de um número, certo? Só que esse número é um outro log. Esse número é um log, vou escrever menorzinho, na base 2 de x. Vou colocar entre parênteses. É igual a 1. Tá? Só que esse 1 aqui, eu vou trocar por um log. Ó, vamos fazer o seguinte, em vez de escrever esse log de x na base 2, eu vou escrever y. E aí talvez fique mais fácil enxergar. Log de y na base 4, só que aí a gente coloca um lembrete aqui que y, eu estou chamando de y o log de x na base 2. Isso aqui é um lembrete para a gente substituir depois. Então, isso daqui é igual a 1. Tá? Que é log na base 4 de y é igual a 1. Só que 1 eu posso trocar por log de alguma coisa aqui, e aqui tem que ser a mesma coisa. Que número que eu vou colocar na base? Eu sempre olho a base. Quando você trabalha em log, você tem que olhar a base, que foi o que a gente fez aqui, né? Aqui antes estava 16, eu fiz ficar com a mesma base aqui. É mais importante eu deixar com bases iguais do que os logaritmandos iguais. Então, eu sempre olho para a base. Mesma coisa quando estiver trabalhando com exponenciais. A base tem um papel muito importante em log. Então, eu tenho que fazer essa base ficar igual, então eu coloco 4 aqui. Mas se eu coloco 4 aqui, eu tenho que colocar 4 aqui também. Porque isso é verdade, log de 4 na base 4 é 1. Bom, então eu tenho que isso daqui é igual a isso daqui. Transitividade, né? Eu vou trazer, então, mais para a esquerda para ficar mais fácil de enxergar. Bom, se log de y na base 4 é igual a log de 4 na base 4, necessariamente y tem que ser 4. Porque eles são iguais. Base é igual, log, então y tem que ser igual a 4. O y não pode ser diferente de 4. Aí você fala, ele poderia ser 5? Não, né? Porque log de 5 na base 4 é diferente de log de 4 na base 4. Tá? Então, o y obrigatoriamente tem que ser 4. Daqui, eu tiro que y é igual a 4. Só que essa não é a resposta. O y é só uma substituição que a gente fez. E a gente agora vai substituir de novo. O y é o log de x na base 2, e a gente tem que encontrar quanto que vale o x. Então, log de x na base 2 é y, mas eu sei que y vale 4, então é igual a 4. Aí, basta fazer a definição de log, que x vai ser igual a 2 elevado a 4. Daqui, então, isso implica que x é igual a 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16, portanto, x é igual a 16, é a resposta, é a resolução, resolve em x. Para ficar bonitinho, solução 16. Tá? Como é um número só, você não precisa fazer daquele jeito, que solução, aquele jeito de conjunto, né? Solução é x pertencente aos reais, tal que x é igual a 16. Isso não precisa porque, obviamente, x é igual a 16, aliás, obviamente 16 é um número real. Então, você não precisa dizer que ele é um número real. Tá? Só faz sentido você escrever
soluções dessa forma aqui, com x pertence aos reais, tal que alguma coisa, se for uma faixa de valores. Aqui é um valor só, então eu não preciso nem colocar o x, só preciso indicar a solução. Tanto faz eu deixar assim ou colocar assim, colocar a resposta, senhor examinador, a resposta x é 16. Tá? A resolução, né? Resolve em R as seguintes equações, x é 16, ou coloca a solução 16. Tá legal? Bom, essa é uma forma de resolver. Qual que é a segunda forma de resolver? Vou apagar aqui, você pode voltar, pausar o vídeo, eu vou apagar só por questões de praticidade. A outra forma de resolver é pela definição de log. A gente já aplicou algumas vezes agora na resolução desse exercício, né? Definição de log é, eu tenho log na base b de um c é igual a um a. Então, o b elevado a é igual a c. Aliás, estava ao contrário, né? O c, aliás, log de a na base b é igual a c. Isso daqui, então, ele pode ser trocado por a é igual a b elevado a c. O b vem aqui, fica elevado a c, e aí iguala a quem está aqui do lado esquerdo. A é igual a b elevado a c. Tá? Isso aqui é a forma exponencial, essa daqui é a forma logarítmica. Um é inverso do outro. Log e exponencial são inversos, então ser inverso significa que a gente se preocupa com as mesmas coisas e resolve de maneiras parecidas. Quando eu resolvo problemas de log, eu tenho que fazer com que as bases sejam iguais, como eu fiz na primeira resolução. Quando eu resolvo problemas de exponencial, eu também tenho que fazer com que as bases sejam iguais. Então é a mesma coisa. Um é inverso do outro, mas não é porque é inverso que inverte a maneira de resolver. A maneira de resolver é a mesma. Tá? Só mudam as contas matemáticas que você faz, mas as ideias são as mesmas. As condições de validade são parecidas, você prestar atenção na base é parecido, as regras e propriedades elas são parecidas também. Tá? Os gráficos, eles não são parecidos, mas eles são bem característicos, dá para memorizar ambos os gráficos, que legal. Então eu vou aplicar essa definição, daqui para cá, aqui. Então eu tinha o que aqui? Eu vou reescrever de novo, não precisava ter apagado, né? Log na base 4 de y, que é o nosso log na base 2 de x, vou colocar ali entre parênteses, é igual a 1. Não vou usar essa primeira técnica. Agora eu vou usar a definição. E aí o que eu faço na definição? Esse 4 vem aqui e fica elevado a 1. Então, daqui, isso é equivalente a escrever 4 elevado a 1. E do lado esquerdo fica quem? Ó, aqui no modelinho, b elevado a c, fica do lado direito. E do lado esquerdo fica quem estava aqui no logaritmando. Quem está aqui no logaritmando é tudo isso daqui. Então, tudo isso daqui vem aqui para o lado esquerdo. Log de x na base 2. 4 elevado a 1 é 4 mesmo. E aí eu aplico de novo a definição. 2 elevado a 4, então isso daqui é equivalente a 2 elevado a 4 é igual quem fica do lado esquerdo, que é o x. E 2 elevado a 4 é 16, portanto, x é igual a 16, ou então você pode dizer que sua solução é igual a 16. Aí você pode ter uma preferência, se você resolve da primeira forma ou resolve da segunda forma. O importante é, você tem que saber na primeira forma, o importante da primeira forma é, você tem que saber que você tem condições sempre de transformar números em logaritmos. Você sempre que você vê um número solto, você pode transformar ele em log. Não significa que sempre seja essa a técnica que você vai usar para resolver, mas sempre é possível. Tá legal? O item K é a mesma coisa que o item anterior, né? O que a gente precisa fazer é resolver em R as seguintes equações. Resolver é quanto vale o x na equação. Essa é a pergunta do exercício. Resolver é achar o valor de x, então x vai ser um número. Lembrando que no item anterior a gente achou um número, né? X é igual a 16. Tá? E a gente tem que achar qual que é um número agora. Tá, olhando para essa expressão, assusta um pouco, né? A gente não sabe primeiro o que fazer. A gente pode tentar, eu vou
tentar fazer o seu fluxo de pensamento e não vou resolver direto, eu vou explicar o que, que a gente poderia pensar em fazer e por que, que dá certo e por que, que não dá certo. Tá? Bom, primeira coisa, a gente pode pensar sobre aquilo que eu falei no exercício anterior, que a gente não pode trabalhar com bananas e laranjas ao mesmo tempo. Se a gente tem log de um lado, a gente tem que ter log do outro. Se a gente olhar aqui, não é bem isso que acontece. Aqui eu tenho log de um lado, e esse log está ao cubo, e aqui eu tenho log, mas eu tenho esse número 4 que está multiplicando. Né? Se eu tivesse, por exemplo, um mais 5, eu teria dois problemas. Um problema, que é esse número aqui que não tem log, e outro problema, que é esse 4 que não está no log. Tá? Esse 5, como é que se existisse 5, como é que eu faria ele virar um log? Eu sei que 5 vai ser igual a log de alguma coisa aqui e alguma coisa diferente aqui. Tá? Só que esse cara aqui vai ter que ser igual a esse de baixo, a quinta. Por que isso? Porque, por propriedade, esse 5 aqui pode cair para cá, e aí o log de triângulo, como eles são iguais, o log é 1. Isso daqui fica igual a 5. Tá? Que nem eu falei no exercício anterior. Sempre que eu tenho um número, eu tenho como transformar ele para log. Eu sempre posso fazer isso. Tá? Tem que usar a propriedade. Bom, mas esse não é o caso, a gente só está viajando um pouco, né? E esse 4, como é que eu faço para me livrar desse 4 aqui? É a mesma coisa que a propriedade da regra do tombo. Se ele tivesse aqui, ele cairia para cá. Agora eu faço o inverso, como ele está aqui, eu posso voltar ele para cá. Então eu tiraria ele daqui, ficaria o 1 no lugar, né? Pagaria ele aqui, e ele viria para cá. E no que isso ajuda a gente? Na verdade, não ajuda em nada. Vamos ver por quê. Ó, então, reescrevendo a expressão, eu tenho log de x ao cubo. Aí você se pergunta, qual que é a base? Quando não tem base mostrando, é o 10. Só para ficar didático, eu vou escrever o 10. Tá? E esse 3, o que eu faço com esse 3? Ah, esse 3 eu posso pegar esse 3 e colocar no x? Não, não pode. Tá? Não é o x que está ao cubo. É o log de x na base 10 que está ao cubo. Ele é inteiro. Isso daqui é um número. E esse número inteiro está ao cubo. Não é o x que é um número. O x é um número, só que o log de x na base 10 é outro número. E aí esse outro número está ao cubo. Tá? Então, isso daqui, efetivamente, é log de x na base 10 vezes log de x na base 10 vezes log de x na base 10. Tá? E aqui tem a base 10, apesar de não estar mostrando, a base também é 10. Então, aqui é base 10, base 10. E aí, isso daqui é igual ao log de x na base 10 elevado a 4. Né? Isso porque eu coloquei o 4 para cá. Eu poderia ter escolhido deixar o 4 aqui. De ambas as formas, isso não vai me ajudar muito. Tá? A gente só está conversando um pouco sobre as possibilidades. A gente olha para isso e também fica, ué, mas não dá para fazer muita coisa. Na verdade, dá. Tá? Tá vendo que aqui está multiplicando, multiplicando, e eu não tenho nada somando aqui, nada somando também? O que eu poderia começar fazendo eu vou falar das ressalvas, eu não posso simplesmente fazer isso. Só que eu poderia dividir um deles por esse. Eu poderia muito bem fazer isso. Como isso daqui é um número, isso aqui é um número, e eu tenho ambos os números dos dois lados, basta eu dividir os dois lados para esse número. Então, corto. E aí eu teria... Eu posso fazer isso, mas eu tenho que tomar cuidado com uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. O resultado seria isso daqui, ó. Teria 2, né? Porque tinha 3, eu acabei com um deles. E é igual a 4. E esse daqui também, eu acabei com um deles. Então, o que eu tenho é isso. E eu posso reescrever isso como log de x na base 10. Só que agora isso daqui está ao quadrado. É igual a 4.
E 4 é 2 ao quadrado. Então, troco esse 4 por 2 ao quadrado. Esqueci do quadrado aqui. Como 2 está ao quadrado, eu posso escrever o 2 ao quadrado assim. E aí, esse quadrado com esse quadrado está falando para mim que esse log de x na base 2, da base 10, é igual a 2. Justo. Então, eu reescrevo log de x na base 10 é igual a 2. E aí, para achar o valor de x, x é igual a 10 elevado a 2, que é igual a 100. Então, x é igual a 100. Muito justo, acertei a resposta. Só que eu cometi um monte de infrações que poderiam causar problemas para mim. E eu acho, inclusive, eu não resolvi esse exercício ainda, mas eu tenho quase certeza que eu estou esquecendo alguma resposta. Tá? Aqui eu achei uma resposta só que eu tinha uma equação cúbica, então poderia ter até 3 respostas e obtive uma resposta só. Em algum lugar eu perdi resposta fazendo essas simplificações. Eu acho que eu perdi resposta nessa simplificação em vermelho. Por quê? A gente não pode simplesmente cortar. Porque quando a gente corta e corta, a gente está assumindo que esse cara aqui que eu cortei não poderia ser zero. Lembra que não existe divisão por zero na matemática? Então, se eu dividir um pelo outro, eu estou automaticamente dizendo eu estou dividindo porque não pode ser zero. Tá? Então, vou dizer isso que eu falei agora, colocando letras menores para ficar talvez mais fácil de enxergar. Se eu tivesse A vezes A é igual a A, como que eu acharia o valor de A? Bom, vamos tentar chutar. Se eu chutar A igual a 1, dá certo? Vamos ver se dá certo. Coloca 1 aqui, vezes 1 aqui e 1 aqui. E a gente vê que dá certo, né? 1 vezes 1 é 1, igual a 1. Então, A igual a 1 é a resposta. Vamos tentar outra. Vamos tentar A igual a menos 1. Então, ficaria menos 1 aqui, vezes menos 1 aqui, igual a menos 1 aqui. Menos com menos dá mais, então aqui o resultado seria 1, e aqui menos 1. Opa, deu ruim. Então, aqui não é válido. E por último, eu vou tentar o A igual a 0. Vamos ver se o 0 é a solução dessa minha equação aqui, essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, eu colocaria 0 no lugar desse A, 0 no lugar desse A e 0 no lugar desse A. 0 vezes 0 é 0, igual a 0. Tá certinho, 0 é igual a 0, então 0 é a solução para essa equação. A igual a 0 é a solução. Então, veja, eu tenho uma equação com duas soluções, tá? Como que isso aqui eu chutei os valores, tá? Essa aqui não valeu, então deixa eu arrancar ela. Eu sei já previamente que esses dois valores resolvem o meu problema. Tá? E como que eu faço, então, para fazer uma resolução bem parecida com a que eu fiz aqui? Cortando os dois lados que são iguais. Então, eu vou cortar esse lado com esse lado. Cortei. Então, ficou A vezes 1 é igual a 1. Quando eu corto, eu divido por eles e fica 1 no lugar. Né? A vezes 1 é igual a A mesmo, e o resultado é 1. Então, o que eu fiz foi, matematicamente, eu resolvi a equação, só que eu só obtive uma das respostas, que corresponde a essa daqui. Eu não obtive essa resposta. E por que isso acontece? Isso aconteceu porque, quando eu cortei esse número com esse, se eu fiz essa operação, eu estou automaticamente assumindo que o A tem que ser diferente de zero. Porque eu cortei. A divisão de A por A deu 1 só quando A é diferente de zero. Né? Porque não existe divisão por zero. Se o A fosse zero, eu não poderia fazer zero. Suponha que o A seja zero. Então, aqui é zero e aqui no lugar desse é zero. E aí o que eu estaria fazendo é corta 0 dividido por 0, dizendo que dá 1 e dá 1 aqui. O que é mentira.
Isso não existe, tá? Então, quando eu cortei A com A e deu 1 por 1, deu 1 aqui e 1 aqui, eu automaticamente assumi que o A não pode ser 0. Tá, então temos um problema. A gente não pode simplesmente sair cortando coisas dos dois lados. Isso é verdade. A gente não pode cortar coisas dos dois lados se elas forem variáveis, se a gente não souber o valor. Porém, se eu tenho números, digamos que eu tenho 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 2, eu posso muito bem cortar esse 2 com esse 2, porque eu sei que o 2 não é zero. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, porque eu sei que o 2 não é zero. Se eu tiver 2 vezes 4, 3 vezes 4 vezes 5 é igual a 3 vezes 4 vezes 5 vezes x, eu posso muito bem cortar 5 com 5, 4 com 4, porque 5 não vai ser 0, 4 não vai ser 0, 3 não vai ser 0, e a minha resposta vai ser 1 aqui é igual a 1 vezes x, então x é igual a 1. Isso eu posso fazer, está totalmente certo. O que eu não posso fazer é cortar quando eu não sei quanto que vale o A e eu quero justamente descobrir o valor de A. Tá legal? Então, aqui eu não sei quanto que vale esse log e eu quero justamente descobrir o valor dele. Então eu não posso cortar. Se eu não sei quanto vale, eu não posso cortar porque eu perco zero como resposta. Tá? Bom, então como é que a gente resolve esse exercício sem fazer desse jeito? Então vou apagar, voltar e resolver do jeito certo agora. Tá? Resolvendo do jeito certo. Então vou reescrever isso daqui, para ficar mais fácil de enxergar. Log de x na base 10, isso tudo ao cubo, é igual a 4 vezes log de x na base 10. Como eu tenho log de x na base 10 aqui, log de x na base 10 aqui, eu posso juntar eles, eu posso fazer a operação inversa da distributiva, ou seja, eu posso colocar em evidência. Tá? Para colocar em evidência, eu vou pegar esse carinha inteiro aqui da direita e vou passar para a esquerda subtraindo, porque ele está somando, então ele vai passar subtraindo. Então eu tenho log de x na base 10 ao cubo menos 4 log de x na base 10 é igual a zero. Tá difícil de enxergar que dá para eu colocar em evidência esses caras. Porque log não é uma coisa que a gente digere muito bem, a gente não digere isso facilmente. Para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, que dá para colocar em evidência, eu vou fazer a mesma substituição que eu fiz no exercício anterior. Eu vou substituir o log por y. Y, então, vai ser o log de x na base 10. Por que eu escolhi o log de x na base 10? Porque esse monstrinho aqui, que é igual a esse monstrinho aqui. Eu vou pegar isso daqui e colocar num carimbo. Faz de conta que isso daqui é um carimbo que é igualzinho isso daqui e eu vou substituir por y só para ficar mais fácil de enxergar. Então, reescrevendo isso daqui que está muito difícil de enxergar como y, fica y ao cubo menos 4 que multiplica y é igual a zero. Esse é o cubo agora sim eu posso colocar aqui. Y ao cubo menos 4y é igual a zero. Como que eu resolvo isso? Nem com Bhaskara dá para resolver a equação de terceiro grau. Né? Então, como que a gente faz? A gente tem que colocar em evidência. Eu não posso cortar, né? Porque são variáveis. Eu não posso cortar variáveis, porque eu posso perder o zero. Então, eu coloco em evidência. Isso daqui é equivalente a escrever, eu vou pôr o y em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4 é igual a zero. Para você ver se isso é válido, você faz a distributiva. Isso vezes isso, mais isso vezes isso. E aí tem que voltar aqui na esquerda, né? Y vezes y ao quadrado dá y ao cubo. Y vezes menos 4 dá menos 4y. Bom, agora,
a gente tem que resolver essa equação. Essa equação está dizendo para mim que y vezes y² menos 4 é igual a zero. Tem uma regra na matemática que fala, se eu tenho a vezes b é igual a zero, então ou o a vale zero, ou o b vale zero. Tá? Esse ou na matemática, ele pode ser ambos também, tá? Na matemática, esse ou não é ou só o a pode ser zero, ou somente o b pode ser zero, e não ambos podem ser zero. Não, esse ou na matemática inclui a possibilidade de ambos serem zero também. Então, eu posso ter somente o a sendo zero, porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Posso ter também somente o b sendo zero, porque se o b for zero, vai ficar 0 vezes a, não importa quanto que vale o a, vai ser zero, porque é multiplicação por zero. Ou eu posso ter ambos valendo zero, porque 0 vezes 0 é igual a zero. Não tem problema multiplicar 0 vezes 0. O único problema é a divisão de 0 por 0. Tá? Na verdade, eu não posso dividir nada por 0, inclusive o 0. Não posso dividir 0 dividido por 0. Bom. Dito isso, como é que eu resolvo isso então? Ou esse pedaço, eu vou chamar esse pedaço aqui de A e esse pedaço aqui de B, que é o que está multiplicando, né? Usando essa teoria aqui que eu acabei de te falar, eu vou pegar esse Azinho aqui vai ser esse Y e esse Bzinho aqui vai ser esse outro pedaço. Eu tenho que pegar os fatores da multiplicação. Isso aqui é chamado de fator, isso aqui é chamado de fator dessa multiplicação aqui. Tá? Então, a resposta vai ser, quer dizer, não é a resposta ainda, é a construção da resposta. Ou y é igual a zero, ou, esse ou é o ou da matemática, ou y² menos 4 é igual a zero. Então, esse pedacinho está aqui, e esse pedacinho ser zero está aqui. Esse pedacinho ser igual a zero é fácil, porque o y, lembra? A gente substituiu aqui, ó. Volta para cá, então, vou substituir de novo. O y eu sei que é log de x na base 10. E tem que ser igual a zero, porque aqui está dizendo que é zero. Né? Isso daqui virou isso daqui. E aí, para ser zero, o log, o x tem que ser 1. Então, aqui o x tem que ser igual a 1. Tá? Propriedade de log. Log de 1 é sempre zero, não importa a base. Mas, se você quiser aplicar a definição, x vai ser igual a 10, x vai ser 10 elevado a zero. Qualquer coisa elevado a zero dá 1. Tá? Bom, então eu já descobri o mesmo resultado que eu tinha descoberto há 10 minutos atrás, que o x é igual a 1. Mas falta o resultado que eu falei, que tem um resultado que a gente tinha perdido antes. Como que a gente vai achar esse resultado que tinha perdido? Aliás, não, né? Esse é o resultado que estava perdido. O resultado que não estava perdido está desse lado. Vamos ver, então. Y² menos 4 é igual a zero. Como que a gente resolve isso? Eu não vou substituir o log de x na base 10, porque ainda está difícil de achar o valor de y aqui. Como que eu vou achar o valor de y? Eu vou resolver por Bhaskara, só que eu não vou fazer por Bhaskara, tá? Eu vou passar o menos 4 para o lado direito e vou resolver do macetezinho, que se y² é igual a 4, é porque y é igual a mais ou menos 2. Tá? Isso daqui é um atalho de Bhaskara. Para você achar o mais 2 e o menos 2, você teria que usar o Bhaskara, tá? Ou decorar esse atalhozinho, que a raiz, você tira a raiz dos dois lados, só que tem que lembrar de colocar o mais ou menos. Tá? Então, o y ele pode ser mais 2 ou ele pode ser menos 2. Agora sim eu substituo o log no lugar do y. Então, log de x na base 10 é o y, só que o y aqui vale 2. Por definição, isso implica que x é igual a 100. Isso é o resultado que a gente tinha achado antes. X é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Isso é o resultado que a gente tinha achado antes. E aqui, log
de x na base 10 é igual a menos 2. Não existe log negativo. Não, desculpa, existe log negativo sim, falei bobagem. O log existe. O x não pode ser negativo, só que o log pode. O log, o gráfico do log é assim, né? Então tem log negativo e tem log positivo, né? O valor do log é o valor em y. Então tem valores negativos e tem valores positivos, tá? Aí eu aplico a definição. X é igual a 10 elevado a menos 2. Isso daqui é 0,01. Então, eu tenho 3 respostas e do outro jeito eu só tinha achado uma resposta, né? Então, isso daqui é a resposta, sem a resposta, que foi a resposta que eu achei da primeira forma, da primeira resolução. Então, você viu que cortar, que é o que a gente tinha feito antes e chegou na resposta bem mais rápido e mais fácil, só te dava uma solução. Sem cortar, você tem 3 soluções. Tem essa daqui também é a solução e essa daqui também é a solução. Então, o conjunto solução seria 1, que corresponde a essa solução aqui, 0,01, vou colocar um ponto e vírgula aqui para não confundir com essa vírgula, ponto e vírgula, e o 100. Tenho 3 respostas. Por que eu tenho 3 respostas? Porque aqui você tem uma equação, tá vendo o sinal de igual? Você tem uma equação, e essa equação é de grau 3. Equações de grau n tem n respostas. Como aqui é grau 3, eu tenho 3 respostas. Tá? Só que nem sempre eu vou ter as n respostas reais. Eu sempre vou ter n respostas complexas, e complexo engloba o real. Tá? Só que não necessariamente as 3 reais. Nesse caso a gente deu sorte, então as 3 respostas são reais. Muitas vezes você tem uma equação cúbica com 2 respostas, uma resposta ou nenhuma resposta. Tá? E como eles querem que resolva, esse exercício queria que resolvesse nos reais, né? Ele falou, resolva em R as seguintes equações, poderia ser que uma das respostas fosse complexa, aí você não colocaria a resposta na solução. Tá legal? Então é isso.